SBT, a cara do Brasil. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso programa Diário Espiritual. Nessa manhã de segunda-feira estamos começando um novo mês de setembro, também intitulado aqui no Brasil, Mês da Bíblia. Acabamos de vir do final de semana e com certeza você descansou bastante para começar hoje, essa semana, na graça de Deus. E como é a proposta desse mês, com certeza também você está com muito ânimo, muito gás para ler e meditar a palavra de Deus. E é uma proposta também aqui do nosso programa, de meditarmos sempre a palavra de Deus, pois ela é alimento, ela é essa graça de Deus que vem à nossa vida, anuncia uma pessoa, não apenas uma ideia, mas verdadeiramente uma pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, estejamos sempre atentos, com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para sempre acolher a palavra de Deus. E vamos agora, nesse momento, aqui no nosso programa, meditar a santa palavra de Deus, que vem trazer esta alegria ao nosso coração. E o evangelho que nós vamos meditar no dia de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Acompanhemos com muita atenção. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. E todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como já foi dito no início do nosso programa, meu irmão, minha irmã, estamos no mês da Bíblia. Somos chamados a aprofundar a nossa meditação na palavra de Deus. Acabamos de ouvir a sua proclamação e vamos refletir, vamos meditar, vamos tirar um exemplo para a vida de cada um de nós. Nós vimos aqui no Evangelho de hoje Jesus fazendo a sua pregação em Nazaré. Jesus, que estava ali na sinagoga, junto com o povo judeu, sempre meditando, refletindo, chega um momento que Jesus pega o livro do profeta Isaías, o abre e lê a passagem que o Espírito Santo está sobre ele. O Senhor o ungiu para que ele pudesse proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto, então, serve de pretexto
para que Jesus pudesse dizer para as pessoas que estavam ali na sinagoga que ele era verdadeiramente o Filho enviado de Deus, que eles tinham que acreditar nele, que eles precisavam abrir os seus corações para verdadeiramente acreditar que Jesus veio para trazer a salvação. Jesus que curou muitos cegos, Jesus que libertou os que estavam presos. Então Jesus realmente veio para fazer a vontade de Deus. Mas quanto mais belas coisas Jesus falava, mas os judeus ainda infelizmente fechavam os seus corações e perguntavam: mas ele não é o filho de José? Ele não mora aqui conosco? Então como é que ele faz essas coisas assim tão grandiosas? Porque não queriam enxergar Jesus, o Filho de Deus, mas pensavam no seu coração que Jesus era apenas um charlatão a mais, querendo ser o verdadeiro Messias. Mas esse texto de Isaías que Jesus pegou, serviu então para embasar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus para a salvação da humanidade. E quando Jesus começou a dizer contra eles que tinham um coração duro, que não queriam ouvir a sua pregação, que não queriam aderir a ele, a novidade que ele veio trazer, então ele dizia: mas as viúvas da Judeia, nenhuma delas foi enviado o profeta, a não ser uma viúva que estava em Sarepta. Ou seja, era uma pagã que não pertencia ao povo de Deus. Também tinha muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, que também era um pagão. Pagão para o povo judeu, que eram excluídos da salvação. E foram eles que receberam a graça de Deus, enquanto o povo judeu, que Deus tinha enviado, que ia enviar o Messias, estavam com o coração endurecidos. E ao perceberem que Jesus estava falando deles e falando mal, o que eles fizeram? Levaram Jesus para fora da cidade e queriam jogar Jesus no precipício. Mas Jesus não se deixou intimidar. O que ele fez? Passou no meio deles de cabeça erguida. Então nós somos chamados também na nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, a nos exemplar em Jesus. Jesus, no seu primeiro discurso, quando ele começou a falar abertamente que era o Filho de Deus, as pessoas não o aceitaram. Pelo contrário, queriam tirar a sua vida, queriam jogá-lo no precipício e assim terminar com a sua missão. Mas Jesus, conhecendo então a grandeza da sua missão, então ele passa no meio deles e segue o seu caminho. Que também nós possamos, durante a nossa vida, durante a nossa existência, que a gente não fique tímido, que a gente não fique olhando para baixo, que a gente não fique com medo, mas pelo contrário, como Jesus, que nós saibamos que cada um de nós tem uma missão do nosso Deus, que possamos cumprir esta missão, que a gente não fique tímidos porque as pessoas estão falando mal, porque as pessoas olham atravessado, porque é isso, porque é aquilo. Mas se nós lemos a palavra de Deus e vamos nela encontrando o nosso apoio, com certeza, como Jesus, nós vamos seguir sempre o nosso caminho para continuar anunciando, para continuar vivendo essa realidade que o Senhor, então, quer anunciar a cada um de nós. Que esse mês da Bíblia, que essa palavra de hoje, nos ajude a perceber que verdadeiramente Jesus é o Messias, que Jesus é o meu Salvador, é o seu Salvador, e que cada um de nós também sejamos anunciadores, que tenhamos a alegria de anunciar esse Jesus onde quer que a gente vá, que a gente não fique com medo, com vergonha, mas pelo contrário, que a gente possa anunciar, que esse mês da Bíblia possamos anunciar com maior generosidade, com maior intensidade, esse Jesus, que a gente medita na palavra, que a gente faz a experiência dele na vida de comunidade, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda estão afastados da palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós percebemos que Jesus foi um homem muito sincero no Evangelho de hoje. Que também nós possamos pedir o dom da sinceridade a Deus, para viver bem a nossa vida e a nossa missão. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, pedindo então os dons necessários para cumprir bem a nossa vocação cristã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, vamos nos preparar para receber a bênção da água. Então, que você possa acompanhar com muita fé esta oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Já estamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero deixar uma bênção especial para você do trabalho, para você que tem já o seu ofício. Então vamos agradecer a Deus pelo serviço que você tem, pelo trabalho que você tem. Talvez ele não esteja daquele jeito que você gostaria que tivesse, mas agradeça a Deus, porque há muitos irmãos nossos que estão desempregados, que não têm o que alimentar os seus filhos. Então vamos agradecer ao Deus pelo trabalho que você tem, aos desempregados, a confiança para que o quanto antes o Senhor possa também conceder a graça de você ter um trabalho. Que essa semana você possa trabalhar sempre na graça do nosso Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção, e para quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei com bondade os vossos filhos e filhas, e concedei-lhes que, trabalhando com diligência, colaborem no aperfeiçoamento da criação, e assegurem o seu sustento e de seus familiares, e se esforcem para promover o progresso da sociedade e a glória do vosso nome por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.